chamado Êxodo, capítulo 20, leremos o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Oremos. Senhor, és o Deus das ternas misericórdias. Tens sido de fato misericordioso para com o teu povo. E agora, diante da santa palavra, aquieta os nossos corações, cativa o nosso entendimento para a nossa edificação e consolo, para a salvação das almas daqueles que estão sendo chamados e para a condenação daqueles que foram reprovados pelo conselho eterno de Deus. É o que rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Estamos na série de sermões, os 10 mandamentos. Há cerca de 1 ano e 3 meses atrás, nós iniciamos a leitura do Catecismo de Heidelberg, pela comemoração dos 450 anos deste catecismo, comemorado o ano passado. E eu então preparei para o mesmo período estarmos meditando nesse texto de Êxodo. É o período que estamos fazendo a leitura das perguntas no catecismo concernentes aos 10 mandamentos. Nós tivemos um erro de lapso temporal aí, devido à distância entre a concepção e o preparo do sermão e a publicação das perguntas. E nós já estamos no 4º mandamento nas perguntas. Mas eu quero que vocês estejam atentando nas leituras e lendo também as publicações que têm sido feitas na página da igreja, no Catecismo Maior de Westminster, para que possamos então caminhar no entendimento deste texto de Êxodo 20. Hoje o verso 3. Então nós estamos caminhando aí nos 10 mandamentos. Nós vamos nos deter no verso 3 por mais 2 domingos. Em média, nós vamos passar 2 a 4 domingos em cada mandamento para compreendermos o mandamento em sua profundidade. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés e é o 2º livro da lei, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então Moisés é o autor do Pentateuco, é o autor da chamada lei, e o livro de Êxodo tem como autoria então este servo de Deus. O conhecido por Decálogo ou 10 palavras, os 10 mandamentos são registrados em Êxodo 20, de 1 a 17, e são repetidos depois em Deuteronômio 5, de 6 a 21. Os 10 mandamentos constituem uma parte essencial da aliança entre Deus e seu povo. Em Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 4, 13, o texto apresenta a expressão as 10 palavras e ela é ligada à aliança, de modo a deixar implícito que as duas coisas podem ser equiparadas. Então o texto de Deuteronômio e de Êxodo declaram que as 10 palavras ou os 10 mandamentos são a aliança de Deus. Então os dois são equiparados neste texto. O propósito da aliança é estabelecer um relacionamento com Deus. Deus entra em aliança com o seu povo para se colocar em relacionamento com este povo. O propósito da lei é regular ou perpetuar um relacionamento através de uma ordenação. Portanto, Deus se coloca em aliança com seu povo e a lei que ele estabelece mantém esse relacionamento de aliança com seu povo. Então, o propósito da lei é de fato ligar o seu povo ao seu Deus, mantendo esse relacionamento de aliança. Beverett Shields diz: a lei define a santidade exigida no povo da aliança. Avalia-se a santidade tendo a natureza divina como padrão e impede que se dê à aliança uma interpretação moralista. Quem interpreta os 10 mandamentos de forma moralista se torna legalista. Quando nós tomamos a lei como um padrão para manifestar a santidade de Deus, ele não se torna algo legalista porque é impossível de cumprir. Por exemplo, o 1º mandamento, vocês sabem quem é a única pessoa que pode cumpri-lo? Jesus Cristo. Todos nós
somos quebradores do primeiro mandamento. Nós estamos sobre o jugo de Adão e Eva. Qual foi o pecado deles? Seremos iguais a Deus. Todos nós somos assim. Então ninguém cumpre o primeiro mandamento. Só Cristo cumpriu o primeiro mandamento. E só Ele cumpre o primeiro mandamento. O que faz com que aconteça aquilo que vimos no domingo anterior. A lei me remete a Cristo e faz que Ele seja necessário a mim, porque eu só cumpro a lei em Cristo. Eu não posso cumprir a lei por mim mesmo. Você se torna uma espécie de arminiano moral quando você começa a buscar o cumprimento dos 10 mandamentos em você. O que os 10 mandamentos fazem toda vez que eu vou até eles é me mostrar que eu sou incapaz de cumpri-los, me coloco em desespero e eu busco a Cristo. E em Cristo eu os realizo. Então Cristo é o único que cumpriu o primeiro mandamento. Partimos dessa premissa. E nele somente eu posso cumpri-lo, porque em mim mesmo eu sou um quebrador natural do primeiro mandamento. O propósito do decálogo está então claramente explicado em Êxodo 20:20. Observe comigo o que diz o verso 20 do capítulo 20 de Êxodo. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O propósito então está declarado aqui: manifestar temor a Deus e afastar-se do pecado. É o propósito do decálogo. Vimos então no prefácio dos 10 mandamentos, o domingo passado, primeiro que Deus é soberano, segundo, Deus é salvador e terceiro, Deus requer obediência. O prefácio, os versos 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo apresentam essa verdade. Deus, diz Calvino, reivindica para si o poder e o direito de império, pelo qual constrange o povo eleito à necessidade de obedecer. Dá a promessa da graça, por cuja suavidade alicia ao zelo da santidade. Recorda o benefício pelo qual acusa os judeus de ingratidão, a menos que respondam à sua benignidade. João Calvino, Institutas, livro 2. O que Calvino declara é aquilo que vimos na introdução. Deus soberano, salvador e que requer obediência, utiliza o decálogo para nos mover a essa obediência por constrangimento, motivando em nós um zelo pela santidade e demonstrando que somos incapazes de cumpri-la, buscando então nele a sua benignidade. Deus só se mostra benigno àqueles que se mostram constrangidos em seu estado de pecado. O primeiro mandamento começa por nosso relacionamento com Deus. É aqui que se inicia tudo. Como eu me relaciono com Deus? O grande problema no evangelicalismo está aí. Como as pessoas têm olhado para Deus, como elas têm percebido Deus e como se relacionam com Deus. Com um convite à adoração exclusiva e piedosa, inicia-se então o primeiro mandamento. Nós somos convidados a adorar Deus de forma exclusiva e de forma piedosa. O sentido literal do texto é que não haja para você outros deuses em meu lugar. O que se declara no verso 3 do capítulo 20 de Êxodo, literalmente é isso: que não haja para você outros deuses em meu lugar. Deus está convidando Israel a reconhecê-lo como o único Deus e soberano. Então, em primeiro lugar, esta manhã eu quero considerar com vocês: Deus é Deus. Esse mandamento nos leva a reconhecer que só Deus é Deus. Observe o que diz Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Foi isso que Deus deu a Moisés lá no monte. E Moisés então, quando desceu e chegou ao povo, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse reconhecimento, para ser sincero, inclui alguns aspectos. Primeiro, o conhecimento. Temos que conhecer que é Yahvé. O nome pelo qual Deus se apresenta tem um significado muito profundo. Deus é Deus. Se nós tivermos que explicar Deus, ele já deixa de ser Deus. Deus não requer explicação. Abra sua Bíblia em Êxodo, em Romanos, o capítulo 1.
a primeira epístola do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, chamada Epístola aos Romanos, o capítulo 1, para fazermos as leituras dos versos 18 até o verso de número 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que o texto faz é revelar que há um conhecimento nato no homem. E o que nós temos feito hoje como igreja evangélica é esse pecado manifesto no verso 18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Muitas vezes nós detemos a verdade quando nos colocamos a explicar Deus, ou a considerar o fato de que o homem não saiba quem é Deus. Ele sabe, ele o reconhece no seu íntimo, no mais profundo do seu ser, tem uma semente da religião. Você não precisa lhe explicar, você precisa acusá-lo. Ele é indesculpável, ele já está condenado. O problema da igreja evangélica atual é que ela olha para o homem como alguém bom, como alguém inocente. E ele não é um criminoso, condenado pelos seus pecados, debaixo da ira de Deus. É um rebelde resolvido, está em rebelião declarada contra Deus. E essa mensagem se perdeu, e a igreja se tornou um lugar de acolhimento de homens debaixo da ira de Deus, como gente inocente, e fica explicando coisa para quem não tem que se explicar nada. É como um policial que, perseguindo um assaltante, assassino, homicida, pare para lhe contar os preceitos legais acerca do que fez, citando-lhe a lei passo a passo e explicando-lhe. É tolice. Ele precisa ser alcançado, contido e levado às autoridades para ser preso e condenado. O nosso papel é trazê-los à presença de Deus para serem julgados. Por isso o púlpito é o lugar de salvação e condenação. Toda vez que você traz alguém à presença de Deus, ou ele é salvo ou é condenado. O martelo está sendo batido e a sentença já está decretada. Então, quando nós pensamos em Deus, nós dizemos quem Ele é. Veja que Moisés não explica. Moisés simplesmente chega e declara a Israel no verso 3, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Porque no prefácio ele já diz: Deus é Yahvé, eu sou o que sou, eu os libertei, eu tenho mão poderosa, eu sou o soberano do universo, o salvador de todos vocês, os tirei da escravidão com mão poderosa, venci o Egito. O povo sabe quem é Deus. O povo reconhece a lei de Deus estabelecida na criação e treme diante dela. Os homens sabem que quando quebram o dia do Senhor estão pecando, sabem que quando mentem estão pecando, sabem que quando roubam estão pecando. Há uma acusação nas suas consciências, a própria sociedade os acusa. Eles não estão inocentados, antes pelo contrário, são culpados e reconhecidos neste pecado. Então, quando nós estamos falando do primeiro mandamento, estamos dizendo que Deus é Deus. Não há nenhum outro Deus, mesmo que em Adão e Eva todos
por nascimento, tenhamos sido instruídos que somos deuses. Somos deuses. Todo homem por natureza nasce e é gerado nesse mesmo sentimento, que é Deus. Então o primeiro mandamento o coloca no devido lugar, dizendo: não terá nenhum outro Deus, nem você, nem outra coisa qualquer. Só há um Deus, e Ele é Deus. Em segundo, é exigido fé. Devemos crer que Deus existe e que é o que declara ser. Devemos viver como filhos de Deus. Eu vou instruí-los agora com as perguntas do Catecismo Maior de Westminster, a partir da pergunta 102, que diz assim, 103. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pergunta 104. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus, nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos, regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de lhe agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, andar humildemente com ele. Por isso, fé indica o estado de crer que ele existe. Porque na pergunta 105 diz assim: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Não tê-lo, não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão, a negligência de qualquer coisa devida a Ele, exigido neste mandamento, a omissão, a negligência de qualquer coisa devida a Ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a Ele, a pesquisa audaciosa ou curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada de todo entendimento, de nossa vontade e de nossos afetos e outras coisas, e o desvio deste Deus e tudo que é ou em parte pertence a Ele, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada, a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios ilícitos ou lícitos, os deleites e prazeres carnais, os zelos corruptos, cego e indiscreto, a fraqueza, o amortecimento nas coisas de Deus, a alienação, a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, aos anjos ou qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultá-lo, dar ouvidos às suas sugestões, fazer aos homens senhores de nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento, a impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige, atribuir o louvor a qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer a fortuna, aos ídolos e a nós mesmos ou qualquer outra criatura. Pela amplitude e profundidade, e não há nenhum outro catecismo como o de Westminster, o catecismo de Heidelberg possui uma única frase sobre o primeiro mandamento, explicando. Nós não vamos exaustivamente trabalhá-lo nos sermões. Eu farei nas departamentais da UMP, em alguns estudos que teremos. Mas eu quero tomar alguma coisa dessas perguntas. Voltemos à pergunta 104.
Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro. Além do conhecimento devido, você deve buscar conhecer Deus, os seus atributos, suas qualificações, a sua ação, o mover na história, o revelar progressivo dele, as escrituras. Você deve reconhecer. Tem uma distinção entre conhecer e reconhecer. O conhecimento é aquele que você busca e obtém da fonte. O reconhecimento é aquele que você dá, é aquele que você presta. Por isso, por fé, devemos crer que Deus existe. Você quer ver como a gente não crê? Quando você toma decisões, em qualquer área da sua vida, sem antes orar, é uma manifestação prática de ateísmo. Eu vou comprar uma televisão ali, não orou antes, você é um ateu. Eu vou ter um filho, não orou antes, você é um ateu. Eu vou mudar de emprego, não orou antes, você é um ateu. Você não acredita em Deus. Porque se você crê em Deus, em todas as coisas você vai buscá-lo. Em todas as coisas ele vai ser glorificado. O que o apóstolo Paulo declara? Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, o que você tem que fazer? Você compra TV para a glória de Deus? Você tem filhos para a glória de Deus? Você trabalha para a glória de Deus? Tudo precisa envolvê-lo. Amar a Deus em primeiro lugar significa que antes de qualquer coisa ele tem que figurar. Qualquer coisa ele tem que aparecer no início como sujeito principal da frase. Toda vez que ele se torna algo secundário, você descreu nele. Nós somos quebradores natos do primeiro mandamento, porque nós não vivemos como se ele existisse, mas ele é relegado a um segundo plano, ao depois, ao posteriori. Quando eu preciso eu busco, quando eu necessito eu vou atrás dele, quando eu acredito que diz respeito a ele eu o coloco em cena. Mas em grande parte do nosso viver não diz respeito a ele, ele não existe, ele não precisa se envolver, porque eu não creio que ele tem alguma coisa a ver com isso. E ele fica relegado ao domingo, ele fica relegado às páginas das escrituras, ele fica para aqueles momentos interesseiros nos quais eu me coloco em enrascada e eu o busco como que precisando dele. Na verdade, você é um grande mentiroso e nunca precisou dele, porque se necessitasse dele, o teria buscado no primeiro momento do seu existir, na primeira respiração, no primeiro falar, ao mover os olhos pela manhã, você o buscaria com todo o fôlego do seu ser. Mas como ele não existe, como ele não significa nada, como ele não quer dizer nada, você abre os olhos, se move, fala e existe por todo um dia, como se ele nada fosse, e ele fica esquecido e relegado a uma existência outra, que não faz parte do nosso ser. Fé é a certeza e a convicção. Vocês não têm sido certos nem convictos contra Deus, porque se o fossem, Ele seria o Deus de suas vidas, e não haveria outros deuses. Nem nós seríamos deuses. O primeiro mandamento invoca o fato de que Deus é Deus. Em segundo, Deus deve ser o único Deus. Vejam que nós desenvolvemos o fato de que Ele é Deus e nos movemos em direção agora de que Ele deve ser o único, porque não basta reconhecer que Ele é Deus, precisamos entendê-lo como único. Aqui está incluso o ateísmo, a negativa da existência de Deus ou a dúvida de que Ele possa existir. Pergunta 105, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus. Eu quero que você entenda que o ateísmo pode então ser teórico e prático. Ateus teóricos não me preocupam. Eles declaram, eles leem, publicam. O que me dá medo mesmo são os ateus práticos. É gente que diz acreditar
mas vive como se não houvesse Deus. Como se não houvesse Deus. Quantos hoje cedo dobraram os joelhos, oraram dizendo: Senhor Deus, tem piedade de mim, misericórdia da minha vida e perdoa os meus pecados. Quantos abriram as Escrituras esta manhã e ouviram Deus dizendo que precisam ser santos e se dirigiram a esse lugar em santidade? Está vendo como a gente não acredita nele? A gente vem como se isso aqui fosse uma reunião social e entra por essas portas sem a mínima preocupação com a nossa condição pecaminosa. Ofendemos a Deus, blasfemamos o nome santo dele, porque nós não acreditamos nele. Nós não acreditamos na premissa bíblica de que se entrarmos num santo lugar em pecado, seremos consumidos pela glória dele. Então, nós não nos levantamos logo cedo de manhã e clamamos pelo nome de Cristo que Ele tenha misericórdia de nós, porque é pelo nome dele, pelo sangue do Cordeiro, que podemos entrar no santo lugar com intrepidez, declara as Escrituras, mas só depois de termos sido lavados e banhados pelo sangue do Cordeiro. Então, se você pecou antes de ter iniciado a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, e eu sei que você pecou, porque nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, e você entrou nesse lugar santo, na presença do Deus Santo, sem ter confessado os seus pecados, se arrependido e buscado uma vida de transformação, a ira dele está apontada para você. E vem um dia em que o cálice da ira dele vai transbordar sobre a sua cabeça, e nesse dia até a morte vai fugir de você, e haverá muitas dores e ranger de dentes. E você brinca com Deus quando você vem desacreditando que Ele existe e não ergue uma única oração a Ele, não abre as Escrituras e se humilha diante delas e entra na casa de Deus como se Ele não existisse, e o louva e o adora sem reconhecer os atributos, a santidade dEle. Olha, se vocês percebessem a amorosidade dos nossos lábios em adorá-lo, cantar-lhe louvores. Há pouco, no livro de Êxodo, foi registrado a adoração do povo de Deus, pela libertação que Ele concedeu a eles. Mas a gente não conhece Deus, a gente finge que é um Deus. Nós somos ateus práticos. Na teoria a gente professa que há, na prática a gente nega. A gente não vive por fé. Nós somos evidencialistas, mesmo entendendo que os presbiterianos são pressuposicionalistas, e a mocidade teve a oportunidade de entender isso com mais amplitude. O pressuposicionalista, ele parte de um pressuposto de uma verdade: há um Deus. O evidencialista, ele precisa encontrar evidências de que há um Deus. Ímpios que detêm a verdade pela injustiça, manifesta na natureza todos os atributos invisíveis de Deus. Até aquilo que não pode ser visto pelo olho é manifesto, e a gente nega que há um Deus, vive como se Ele não existisse. Quando nós passamos do momento ofertório, eu fico assim extremamente entristecido pela falta de empolgação, de alegria, de motivação, a falta de doação conforme proposto no coração. A gente oferta pela obrigação, pelo costume, pelo legalismo, mas a oferta deveria ser um fruto voluntário do coração, contente por todas as bênçãos derramadas. Deveria haver orações de agradecimento, testemunhos públicos do que Deus tem feito, o nome dele deveria ser exaltado, ele deveria ser louvado, adorado, mas os hinos são arrastados, as estrofes são prolongadas, as palavras são destituídas de valor,
As orações são espúrias, fracas, diminutas. As ofertas são insignificantes e não representam a gratidão do que Deus tem feito por nós. Nós somos ateus práticos. É por isso que o primeiro mandamento nos convida a reconhecer que Deus deve ser o único Deus, porque tem muitos deuses. E quanto a outros deuses, a nossa vida fica dividida. Como um esposo que tem outra mulher, ou um pai que tem outra família. Ele negligenciará uma ou a outra, ou a ambas, mas nunca dará a elas o que elas precisam. É um dos pecados mais terríveis, porque Deus toma como imagem do relacionamento dele com a igreja o casamento, e ele repudia profundamente o adultério, porque ele sabe que vai faltar atenção e zelo. Então ele se manifesta como um Deus ciumento e diz assim: eu quero exclusividade. Homem ou mulher nenhum se sente satisfeito em dividir a sua família com outra. Quando Deus usa essa imagem, ele está dizendo assim: eu quero alguém que me seja exclusivo. Toda vez que há outro Deus, nós nos dividimos. E quando nos dividimos, deixamos de servi-lo, de amá-lo, de tê-lo em mais alto apreço. Eu quero repetir para você o que declara a resposta da pergunta 104. Nós devemos reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro, nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de lhe agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. A lista é tão grande, tão exaustiva. Eu fico assim pensando, os nossos irmãos reunidos na Assembleia de Westminster, sentados, meditando nas Escrituras, e não houve uma única decisão dos nossos símbolos de fé que não tenham sido precedidos por muita oração, em média de 4 a 6 horas de oração e meditação nas Escrituras. E eu fico pensando em quando esses homens santos levantavam a mão e diziam assim: olha, acrescenta aí, ele deve ser honrado. E outro então do outro lado dizia assim: ele deve ser cultuado. Mas coloca aí que ele deve ser amado, deve ser desejado, deve ser escolhido. Nós somos ateus práticos, porque essa lista está bem longe da gente. Mas sabe qual é a alegria do meu coração? Esse mandamento aponta quem eu sou, me humilha e me faz necessitar de Cristo. Cristo não só cumpriu os preceitos positivos, como se afastou em tudo aquilo que é negativo deste mandamento. Ele perfeitamente crê, conhece, tem fé em Deus. Ele perfeitamente cumpriu tudo isso. Então, se você deseja cumprir o primeiro mandamento, eu convido você a orar agora. Curva sua fronte. Vamos buscar a Cristo. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Filho amado de Deus em quem Ele se compraz. Nós, os que já cremos, buscamos em Tua obra redentora a santificação de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em Teu Filho amado, a Te buscarmos, a tê-lo como Deus e o único Deus. Àqueles que ainda não têm Cristo, eis que esta manhã é estendido pelo próprio Deus a Ti um convite. Vem, é a voz do Cordeiro chamando. Em vindo,
tendo fé nele, ele lhe dará cumprir este mandamento. Em qualquer um dos casos, já os eleitos ou os que estão sendo chamados, precisamos de fé em Cristo. Olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para obtermos nele salvação de nossas almas, completando-a ou alcançando-a. Em qualquer um dos dois casos, precisamos de Cristo. Ó Senhor Jesus, dá-nos olharmos para Deus como Deus, não como igual, não como alguém que necessita de nós, mas antes como o Senhor soberano, Salvador e que requer obediência de nós. Yahvé, eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas. Darmos a Ele aquilo que Ele requer de nós, o reconhecimento de quem Ele é. Se Ele é Deus, que o tenhamos como Deus, que cumpramos aquilo que nos ordena as Escrituras, amá-lo acima de todas as coisas, tê-lo em primeiro lugar. Ele não divide a sua glória com ninguém, nem a dá a outrem, porque Ele é própria, só Ele é Deus, e a ordem é para não termos outros deuses. Senhor, ajuda-nos e nos conduz para olharmos para Ti como nosso Deus e o amarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, pois é isso que o Senhor requer de nós. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.